Imagine um mundo onde a ciência, a filosofia e a arte estivessem 1000 anos à frente do nosso tempo. Um mundo onde talvez já tivéssemos alcançado as estrelas, curado doenças incuráveis e resolvido alguns dos maiores mistérios do universo. Esse mundo pode ter existido, e nós o perdemos. Perdemos no fogo e na fumaça que consumiram a maior maravilha do mundo antigo, a lendária Biblioteca de Alexandria. Hoje vamos viajar de volta no tempo, para a cidade de Alexandria, no Egito, fundada por Alexandre, o Grande. Após a sua morte, um dos seus generais mais confiáveis, Ptolomeu I, assumiu o controle do Egito e teve uma visão ambiciosa: transformar Alexandria no centro intelectual do mundo conhecido. E para isso, ele não poupou esforços nem recursos. Assim nasceu a Biblioteca de Alexandria, por volta do século III a.C. Mas não imagine uma biblioteca como as que conhecemos hoje, com estantes silenciosas e um sistema de catalogação decimal. A Biblioteca de Alexandria era muito mais do que isso. Era um complexo gigantesco, parte de uma instituição de pesquisa chamada Museion, ou o Templo das Musas. Era uma universidade, um centro de pesquisa e um arquivo, tudo num só lugar. Os maiores pensadores, cientistas, poetas e matemáticos da época eram convidados a viver e trabalhar lá, com todas as despesas pagas pela coroa. Pense em nomes como Euclides, o pai da geometria, que escreveu seus famosos elementos ali; Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, usando apenas uma vara e sua sombra; Arquimedes, que teve seu momento eureka e desenvolveu princípios de física que usamos até hoje. Todos eles caminharam por esses corredores. Era o Google, o MIT e a NASA do mundo antigo, tudo em um só lugar. A ambição de Ptolomeu era reunir todo o conhecimento do mundo, e ele levou isso muito a sério. Dizem que qualquer navio que atracasse no porto de Alexandria era obrigado a entregar todos os livros a bordo. Os escribas da biblioteca copiavam os manuscritos e devolviam as cópias, ficando com os originais. Imagine a quantidade de conhecimento que se acumulou ali. Centenas de milhares de rolos de papiro contendo obras de literatura, história, medicina, astronomia, matemática, de todas as culturas, da Grécia à Pérsia, da Babilônia à Índia. Estimativas variam, mas acredita-se que a biblioteca abrigava entre 400 mil e 700 mil rolos. Isso é uma quantidade monumental de informação. E não era só acumular por acumular. Os estudiosos de Alexandria organizaram, traduziram e editaram esses textos. Eles criaram o conceito de gramática, pontuação e até mesmo a crítica literária. Sem o trabalho deles, muitas das obras clássicas que sobreviveram, como as de Homero, talvez tivessem se perdido ou chegado até nós de forma completamente diferente. Então vem a pergunta que assombra a história por milênios: o que aconteceu com tudo isso? Como um farol de conhecimento tão brilhante pôde se apagar? A verdade é que a destruição da Biblioteca de Alexandria não foi um único evento catastrófico, como muitos imaginam. Não foi um grande incêndio que deu uma sopés, transformou séculos de sabedoria em cinzas. A história é mais complexa e talvez ainda mais trágica. Foi um declínio lento, uma morte por 1000 cortes, causada por guerras, negligência, cortes de financiamento e fanatismo religioso. O primeiro grande golpe veio em 48 a.C. Júlio César estava em Alexandria, envolvido numa guerra civil egípcia. Durante uma batalha no porto, ele rateou fogo à frota inimiga. As chamas se espalharam e atingiram partes da cidade, incluindo, possivelmente, alguns armazéns onde os rolos da biblioteca estavam guardados. Historiadores debatem a extensão do dano. Alguns dizem que foi um desastre, outros que foi um incidente menor e que a biblioteca principal sobreviveu. De qualquer forma, foi um presságio do que estava por vir. Nos séculos seguintes, Alexandria foi palco de inúmeros conflitos e instabilidade política. O financiamento para o Museion e a biblioteca começou a diminuir. Intelectuais foram perseguidos e expulsos. O foco da cidade estava mudando. A era de ouro do conhecimento estava lentamente chegando ao fim. Em vez de atrair os melhores e mais brilhantes, Alexandria se tornou um campo de batalha para diferentes facções políticas e religiosas. Um golpe significativo ocorreu no final do século III d.C., quando o imperador romano Aureliano reconquistou a cidade após uma rebelião. Durante os combates, a área da cidade onde ficava a biblioteca foi severamente danificada. É provável que grande parte do acervo tenha sido destruída nesse período. O golpe final, ou pelo menos o mais simbólico, veio no ano 391 d.C. Naquela época, o cristianismo
havia se tornado a religião oficial do Império Romano. O imperador Teodósio e ordenou a destruição de todos os templos pagãos. Em Alexandria, o patriarca Teófilo, um líder cristão fervoroso, liderou uma multidão que destruiu o Serapio, um templo magnífico que abrigava uma biblioteca filha, uma coleção secundária, mas ainda assim imensa, de rolos. Para eles, esses textos eram relíquias de um passado pagão que precisava ser apagado, e assim, ao longo de séculos, o grande sonho de Ptolomeu se desfez. O que não foi queimado em guerras, foi destruído por fanáticos ou simplesmente se perdeu pela negligência e pela ação do tempo. Papiros são frágeis. Sem um esforço constante de cópia e preservação, eles simplesmente se desintegram. O que nós perdemos é impossível saber ao certo, e é isso que torna a história tão dolorosa. Perdemos histórias completas da Guerra de Troia, das quais só conhecemos fragmentos. Perdemos peças de teatro de Sófocles e Eurípides, das quais só temos os títulos. Perdemos tratados científicos que poderiam ter acelerado nosso desenvolvimento tecnológico em séculos. Talvez a máquina a vapor descrita por Herón de Alexandria pudesse ter iniciado uma revolução industrial 1500 anos antes. Talvez os mapas de Eratóstenes mostrassem continentes que só descobrimos muito mais tarde. Perdemos a visão de mundo de dezenas de culturas, suas filosofias, suas religiões, suas histórias. A destruição da Biblioteca de Alexandria não foi apenas a perda de livros, foi a perda de vozes, a perda de futuros alternativos. Foi um reset cultural que mergulhou o mundo ocidental em um período de estagnação intelectual que duraria séculos. A história da Biblioteca de Alexandria é um aviso poderoso. Mostra como o conhecimento é frágil e como a intolerância, a guerra e a apatia podem destruí-lo. Mas também nos mostra a importância de preservar e compartilhar o conhecimento.